tinha o candidato, eu apoio esse, mas o pessoal falou, não, bolsonarista mesmo é esse cara que tem esse cara mais fiel também, às vezes ele Existia um acordo para apoiar o Ricardo Nunes, que era um acordo que interessava ao PL. O Bolsonaro nunca curtiu esse acordo. Ficou lá, meio balançando. Não, eu apoio, mas enfim, entendeu? Se vira aí, né? Nunca bateu o pé, só no final Tanto mesmo. é que ele sofreu muito, né? Pra realmente garantir a eleição. E aí, no dia que o prefeito foi reeleito, a quem ele agradeceu? Ao Tarcísio. Não agradeceu ao Bolsonaro. Inclusive, parte da força do Tarcísio vem dessa ala do MDB, que gostaria que o Tarcísio fosse candidato. Então, ele tava com o pé em cada canoa. Mas é que o Marçal também, em determinado momento, pelo que eu atacou, né, acompanhei, notei que o que eles queriam ali era conter um certo crescimento, porque o Marçal cresceu meio que na asa, mas depois começou a andar sozinho. Até aquela manifestação, né? Ele não quis... ele não queria... quis ficar tutelado. Ele queria bater asa e voar. E aí, é aí que o Bolsonaro vê aí o veio perigo. o apoio do Nicolas, de outros caras que eram historicamente apoiadores dele, né? Indo pro lado do Marçal, aquilo acendeu uma luz vermelha, né? Porque aí começa a notar, quer dizer, o bolsonarismo pode bater asa sem eu? Peraí, não dá pra segurar isso assim, dessa forma, não. E eu acho que quando a gente começou aqui o programa, inclusive, falando sobre Flávio e tudo, aí. Eles têm medo, esses 30 e poucos % que eles têm hoje, eles não querem abrir mão disso. É a sobrevivência deles também. Se eles abrirem mão desse protagonismo, eles temem se tornar irrelevantes. E aí, não ter espaço para discutir grande dentro do PL e mesmo dos outros partidos. Hoje, eles têm um lugar ali para fazer frente, né? E quem tem... Os filhos têm uma imagem disso, o Bolsonaro, e a Michelle outra. A Michelle também... Nunca teve desde que casou com o Bolsonaro, não teve nenhum emprego. Não trabalhou mais. Ela antes trabalhava, foi assessora parlamentar, parece que foi caixa de supermercado. Mas depois que ela casou com o Bolsonaro, em 2007, nunca mais ela trabalhou fora de casa, né? E ela viu para si uma carreira política agora. E ela se cacifa em cima disso, achando que é dela, né? Quer dizer, grande parte seria dela. Teve um movimento dela saindo um pouco debaixo da asa do Bolsonaro e já foi rechaçada. Ninguém gostou. Ninguém gostou, né? Os filhos não gostaram. Porque teve um movimento de aproximação do Ciro em relação a formar uma chapa. Aí... Cara, política é muito louco, depois, né? E ela derrubou essa aliança. No fim, eles quiseram apertar, botar ela contra a parede. Ela declarou publicamente que não dava pra fazer aliança e tal. Ela cobrou eles. E ela venceu essa. Eles voltaram atrás. Esse acordo caiu por terra. Só que aí, em seguida, o Flávio se anunciou candidato. A Michelle foi muito estranho, né? Ficou super irritada com essa situação e cancelou os compromissos dela no PL. Ele anuncia, uns dias depois fala que tá à venda, depois recua e fala, não, vocês entenderam errado, não tava à venda, a única abertura que eu dou é com a liberdade do meu pai e não sei o quê, mas ficou muito estranho, né? Aquela declaração dele. Até a gente perguntou isso pra ele, né, remotamente. Fala, Homer. Vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui que são bem parecidas, eu vou lançar as duas, né? Duvido. A primeira é da Patrícia Martins, que ela está perguntando se a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos faz parte de uma estratégia política planejada. E a segunda é do Correndo para Cachorro, que pergunta de que forma a aproximação de Eduardo Bolsonaro com o Trump influencia a política brasileira atual. A primeira parte... não é uma estratégia planejada por todos eles. É uma estratégia planejada pelo Eduardo, que quer criar para si uma liderança nacional e internacional, e ele queria ser o expoente da família. Porque ele também sabe que o irmão dele fez muita coisa no verão passado e no inverno também.
Então fica difícil pro Flávio, o Eduardo sabe disso, mas na hierarquia e disciplina da família Bolsonaro, o Flávio é mais velho. Aí, então, assim... E ele se vende aqui nas perguntas que a gente fez, ele se vende como mais sensato, mais articulador político, por isso que eu sou melhor. Isso eu nem vou te negar que eu acho que se o parâmetro é a família Bolsonaro, daí sim, né? Aí sim. Se você pegar, se o parâmetro é esse, ok. Mas é uma coisa muito própria do Eduardo, não é da família toda. No desespero do que fazer frente à iminência do julgamento, era parte da estratégia do Eduardo, mas pelo que eu soube, mais de uma pessoa me contou isso. Eles chegaram a brigar e discutir na época que o Eduardo foi. O Bolsonaro não queria que ele fosse. Que o Eduardo foi. Sim. O Bolsonaro não queria. Aí, enfim, depois a coisa andou pro lado Tem que aqueles andou. áudios, né, dele xingando o pai, né? Sim. Falando daquele jeito. E muita gente no PL me reclamava disso também. Achava que ele estava atrapalhando. E aí depois, eu ouvi uma vez, um dirigente do PL me falou assim, que eles estavam tomando de goleada, porque em vez de eles estarem organizando a oposição para de fato tomarem o poder, esse ano ganhar a eleição, não, tava lá o Eduardo arrumando tarifa, sanção para prejudicar o Brasil inteiro, a economia brasileira, para dar um discurso pro presidente Lula de soberania, de defender o Brasil. O Lula tava com a popularidade em baixa na época, lembra? Eles ajudaram a levantar, exato. Eu ouvi isso. Pô, a gente tá tomando de goleada. E aí depois inventaram a PEC da salvação da bandidagem. E aí toma mais goleada com as pessoas na rua, os protestos. Eles levaram a esquerda pra rua, assim, consideravelmente nos últimos meses. Unir a esquerda, né? Em algumas manifestações. Então, muita gente se queixou. Porque a esquerda mais radical tava batendo muito no Lula e no Haddad, né? Tava tendo uma briga entre a esquerda que... Sim. Eles ajudaram a unir, né? E aí, a segunda parte da pergunta é sobre... A aproximação do Eduardo Bolsonaro com o Trump. Então, essa aproximação já não é mais essa aproximação toda, né? Me parece que... Bom, o Eduardo trabalhou tanto pela Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, as sanções, etc. O Trump foi recuando de tudo isso e ainda esfregou na cara deles que ele e o Lula tinham química. Então, assim, ele não tem essa... Ele tem alguma interlocução com parte dos integrantes do governo Trump, mas eles também deixaram claro lá que não tem essa força toda, né? O Itamaraty conseguiu até reverter a própria sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que acho que talvez fosse uma das coisas mais difíceis. O Trump atacou diretamente o Alexandre de Moraes e eles voltaram atrás, com o rabinho entre as pernas, sem nem aí porque tinham falado. Acho que a relação do Eduardo ela é muito mais frágil do que ele quer deixar as pessoas saberem. O Bruno Rafael, ele está perguntando aqui se com a prisão do Bolsonaro, o bolsonarismo ele vai se sustentar politicamente com o Bolsonaro fora do centro do comando? Essa é a pergunta que não sabemos direito, porque é um processo em movimento. O Bolsonaro foi preso em novembro, então tem um tempo ainda para isso se assentar. Eu acho que o bolsonarismo sobrevive, sim, com outras pessoas, porque o bolsonarismo está dentro de um movimento conservador, de defender essas ideias autoritárias e até em algum aspecto fascistas mesmo. E esse é um movimento mundial, né, de defender esses extremos, né, essa extrema direita. Então, isso sozinho pode sobreviver com outro líder. Ele vai ser um líder, mas não será o único. Agora, quem será esse líder? Como isso vai se dar? Isso não está muito claro ainda. Não tem nenhum outro líder na extrema-direita que tenha a força que o Bolsonaro teve perante essas pessoas. A Vanessa Queiroz está perguntando aqui se em algum momento você sofreu algum tipo de ameaça por fazer investigação da família Bolsonaro. Infelizmente sim, né? Eu fui ameaçada pelo advogado do Bolsonaro em 2021, processei ele.
tem essa, né? Mexendo com pessoas poderosas, né? Isso é uma coisa que eu ficaria Fui preocupado. alvo. O Flávio vive falando que a esquerda que é censura.